Muito bem, estamos mais uma vez reunidos para prestarmos culto ao nosso Deus nessa manhã de domingo. Tenho certeza que o Senhor vai estar aqui entre nós, que será um culto abençoado, que o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito em nossos corações. E para que a gente possa começar a leitura, para que a gente possa começar o nosso culto, eu convido você a fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Salmo 89. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 89. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Amém. Queridos, o salmista nos diz no primeiro versículo: cantarei para sempre o amor do Senhor. E o amor do Senhor por nós é o seu Filho Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, para que fôssemos perdoados e para que tivéssemos acesso a Deus. O Senhor hoje está presente, Jesus, através do seu Espírito Santo, está presente aqui entre nós por causa do amor de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus se entregou na cruz do Calvário e abriu o caminho para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Deus está entre nós. Vamos, nesse momento, louvá-lo com os louvores, com as nossas orações e ouvir a sua voz, que será ministrada na palavra do Senhor hoje, daqui a pouco. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento que nós teremos, Senhor Deus, nesse culto de adoração a Ti. Pedimos, Senhor, que seja um momento especial, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, nos confortando, nos dando o caminho, Senhor Deus, para que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Que esse culto seja um culto diferente, no qual nós vamos experimentar a ação do Teu Espírito Santo entre nós, nos transformando e agindo em nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, os meus pensamentos, sabes escrever, desde nada posso esconder. O teu Espírito não me retém, pois sou o céu, pois sou o mar, vou mergulhar, eu vou me deixar. O Senhor está entre nós, queridos. Deus amado, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, reconhecemos, Senhor, que necessitamos de Ti, que sem a Tua presença entre nós, sem a visitação do Teu Espírito Santo vivificando as nossas vidas, nós jamais alcançaremos a salvação. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a partir da conversão, da entrega que nós temos no dia da nossa conversão, a entrega a Ti. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos imitadores de Jesus Cristo, que aqui na terra nós possamos representá-lo em todas as nossas decisões e atitudes. Tem misericórdia de nós, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.
momento dos dízimos e das ofertas, é um momento em que nós fazemos isso porque nós compreendemos que Deus é aquele que é o nosso sustento. Faça isso com gratidão no seu coração. É um momento também de você agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as suas vidas. Não deixe de falar palavras de gratidão ao Senhor e encher o seu coração de alegria. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino bem antigo de nossa denominação, conhecido como Ao Deus Grandioso. glorificamos e te exaltamos nesta manhã, Senhor, porque Tu és esse Deus grandioso, Deus que criou todas as coisas, Deus que fez o homem perfeito, Senhor. E agora estamos aqui, Senhor, precisando da Tua graça, porque caímos no pecado, no erro, na desobediência, mas o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado. E podemos Te glorificar e Te exaltar, Senhor, e Te agradecer por tudo que Tu és nas nossas vidas, e Te agradecer por tudo que Tens feito por nós. Obrigada pela Tua igreja aqui neste local, que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e que o Senhor possa receber a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Tu és
rodada que foi o segundo furto do ar-condicionado. Tivemos um há 2 meses e tivemos um outro agora, né? Como vocês se lembram, há 2 meses eles subiram aqui nessa laje do banheiro pelo telhado ali do vizinho, né? Entraram e furtaram uma máquina. Então, o que nós fizemos? Nós gradeamos ali para que esse furto não ocorresse novamente. Eu falei há umas 2 semanas que nós tivemos a nossa câmera de segurança cortada. Isso já era o projeto dessas pessoas de levar o nosso segundo aparelho. Eles viram que havia sido gradeado ali, então eles já se prepararam para fazer o segundo furto, né? E aconteceu um dia antes da gente colocar, não sei se vocês já viram, nós estamos aumentando a segurança da igreja, colocamos a concertina ali em volta, está parecendo um bunker, né? A nossa igreja. Então, tem a concertina ali, nós vamos aumentar o número de câmeras, vamos aumentar o número de alarmes, então a igreja vai estar mais guardada. Eles pegaram o portão, fizeram um dia antes, queridos, daquilo que a gente estava se programando, né? Mas se a gente tivesse feito tudo que a gente havia programado, mesmo assim eles levariam, porque eles foram no portão numa situação onde a gente não sabia que era possível, levantaram aquele portão de correr, né? E aí eles puxaram o portão para fora, criou-se uma abertura, entraram ali e levaram um ar-condicionado. Então, nós tivemos primeiro de um ar-condicionado e depois de outro ar-condicionado. O que vocês estão vendo ali é apenas um ar funcionando. O primeiro foi lá de baixo, o segundo foi aquele ali. O terceiro que nós temos é aquele ali. Muito bem, nós ficamos muito aflitos com isso tudo, mas nessa semana nós fizemos algumas ligações e nós acabamos descobrindo 2 aparelhos de ar-condicionado, né, que saiu, na verdade é só aquela parte que foi roubada do ar, né? Então esse aqui e o lá de baixo, essa parte interna, a gente não precisou comprar porque nós achamos, isso é muito raro, muito difícil achar, nós encontramos 2 0 km, com garantia de fábrica, com gás e num preço muito bom. Saiu cada um a R$ 2.100 mais ou menos, um pouco menos do que isso até. Então nós fomos e aproveitamos aquela oportunidade, que é muito raro acontecer isso, mas a gente sabe que possivelmente foi o Senhor que nos deu essa oportunidade, fomos lá e compramos o ar-condicionado. Se você quiser ajudar a igreja, né, dando uma parte, seja o que for, R$10, R$20, o que for, se você quiser ajudar a igreja dando uma parte desse valor que a gente pagou esse ar-condicionado, você fique à vontade, né? A gente tem um dinheiro em caixa, é importante dizer isso. A gente tem um dinheiro de reserva e a gente usou esse dinheiro para que a gente pudesse fazer essa compra, né? Então, só para que a gente tenha uma noção. Se você quiser nos ajudar a igreja, a gente não ficar descoberto sem esse caixa, porque esse caixa existe exatamente para a gente ter emergência como essa, né? Foi uma emergência, estamos refazendo toda a parte de segurança, estamos fazendo uma obrinha aqui, o portão está pintadinho, né? A entrada a gente vai pintar, vai fazer também um pisozinho ali fora, porque o piso está desgastado, algumas coisas. Então, basicamente é isso, só para vocês saberem. Eu esqueci alguma coisa? Esqueci de usar alguma coisa? Acho que não, né? Então eu queria chamar o Jefferson aqui, que vai fazer a pregação baseada na nossa leitura bíblica devocional. Tem comentário que você recebe todos os dias no seu WhatsApp. No caso dele, aos finais de semana, onde ele está comentando o Antigo Testamento, né? Então ele vai trazer a reflexão baseada também na nossa leitura bíblica devocional. Ok? Queria convidar você então a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 49. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente hoje. A gente vai ler um texto num ponto e depois eu vou pedir para você adiantar um pouquinho para a gente ler numa outra parte.
né? Mas é o capítulo seguinte, então não é nada muito distante, né? Então eu vou te pedir para abrir a Bíblia em Isaías 49. Eu quero ler os versos de 1 até 7, tá? Então Isaías 49, 1 a 7. Vou ler aqui. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me formou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é o meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes: reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Agora eu peço para você mexer um pouquinho a sua Bíblia e ir lá para o capítulo 50. Isaías 50, eu quero ler com vocês os versos de 4 até o 11. Diz assim: Soberano Senhor, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como pederneira, e sei que não serei envergonhado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encarceremos-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vós teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor, o Senhor, e dependa de seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem o fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. Essa é a palavra do Senhor. Eu não sei se eu já comentei com muitos aqui, mas certamente eu comentei com alguns. Eu sou apaixonado pelo Chaves. Eu acho assim um personagem legal demais, eu rio demais com ele. Até hoje eu rio das mesmas piadas e considero de coração que a maior piada feita por qualquer ser humano na Terra foi Outro Gato. Entendedores entendem. Mas Outro Gato, para mim, a maior piada que já foi feita na história, né? Mas o fato é que tem uma outra piada que quando eu era criança eu gostava muito. Quando eu fiquei mais velho, passei a ver que ela talvez não fosse a melhor que ele já tinha feito. Mas quando eu era criança eu gostava muito porque eu entendia aquela coisa de criança de às vezes, poxa, não, isso aí eu vi na escola, eu sei isso, né? E qual era a piada? Era uma cena na escolinha do professor Girafales, em que ele estava lá, dando a sua aula, e de repente a Paty levantava a mão para soltar uma pérola. Ela diz assim: pois eu lhe digo que a luz elétrica é mais importante que a luz do sol. O professor Girafales fica pasmo, né? Meu Deus, mas como assim?
Né? Como a luz elétrica é mais importante que a luz do sol? Ora, é muito simples. A luz do sol ilumina só de dia, quando não faz falta. Mas a luz elétrica ilumina à noite, quando está tudo escuro. Né? Essa é a explicação dela de por que a luz elétrica é mais útil que a luz do sol. Por que isso acontece? Para além da piada, para além da tentativa de fazer você rir, entendendo que, ora, mas a luz do dia vem exatamente do sol. Mas será que a criança nota isso precisamente? Será que ele não escreve isso justamente porque é comum para a criança, principalmente, pense você num dia nublado, não perceber que o que está gerando luz, o que está iluminando o lugar onde a gente está durante o dia, é o sol? Ela só vê que as coisas brilham, ela só vê que o dia é diferente da noite. De noite não tem luz, a não ser que você aperte um interruptor. Então ela vê claramente que ela precisa apertar um interruptor para obter luz. Mas o sol está sempre ali. E mais do que isso, será que vem mesmo do sol? Ela só está olhando, percebendo que o chão brilha, que de alguma maneira ela vê à sua frente. Nem sempre ela olha para cima e percebe, é porque o sol está iluminando. Ela só percebe que brilha. E nesse sentido, talvez seja muito fácil você concluir que realmente a luz elétrica é mais útil que a luz do sol. Onde eu quero chegar com isso? Vocês vão lembrar que há algumas semanas eu tive a oportunidade de pregar aqui e falei sobre um texto ali um pouquinho anterior ao começo da fala de Isaías sobre os servos. Isaías começa a falar sobre esse tal servo do Senhor, e algumas vezes ele fica mencionando quem é o servo do Senhor, eis que vem o servo do Senhor. E eu comentei com vocês na ocasião que a interpretação mais comum para isso é que esse servo é Ciro, dadas as indicações sobre ele, sobre o poder que ele tem, sobre o fato de ele ser um rei, sobre o fato de que ele governa nações e que ele vai mandar o povo de Deus de volta para a sua terra depois do exílio. Contudo, aqui não. Aqui há algo muito mais forte sendo dito. Ou seja, Isaías mudou o que ele quer dizer com o servo do Senhor. Agora ele não fala do servo do Senhor se referindo a um governante terreno, que nem crente é, mas que está na mão do Senhor. Ele se refere ao governante de toda a terra, que o próprio Senhor chamou antes da fundação do mundo, para salvar o mundo. E eu falei tudo isso sobre luz, porque uma coisa engraçada é que nos dois textos a questão da luz é muito forte. Eu queria discutir com você um pouquinho. Por que a luz é tão forte? Porque assim como a criança pode ser enganada e ter a sensação de que a luz elétrica é mais útil que a luz do sol, afinal eu acendo um interruptor para obtê-la e de dia sempre tem luz, não faz diferença, né? Assim também eu posso ser enganado e ter a impressão de que talvez a luz de uma tocha, talvez uma luz simples, seja muito mais valiosa do que a luz do Senhor, que Ele enviou. Então eu quero ver um pouco isso com você. Mas antes, a gente tem que pensar um pouquinho sobre de onde vem esse texto, né? Mais uma vez eu recordo a você que o texto do profeta Isaías como o próprio nome diz, de Isaías, né? Isaías escreveu o livro de Isaías, é o maior livro do Antigo Testamento depois de Salmos, se você considerar como um livro único o livro de Salmos, né? Tem 66 capítulos. E nesse meio de tempo, Isaías fala sobre um monte de coisa, né? Afinal, se resolveu escrever tanto, vai resolver falar bastante, né? E ele fala então sobre diversos assuntos, ele não fica numa coisa só. Em dado momento ele conta um pouco de história, ele conta sobre a situação em que ele teve que profetizar frente ao rei Ezequias para dizer para o rei que ia ficar tudo bem, mesmo que os assírios tivessem sitiado a cidade de Jerusalém, capital de Israel, onde o rei vivia, junto com seus cortesãos. Em outra ocasião, Isaías fala com o rei de Israel, um outro rei, dizendo: olha, não tenha medo, porque certamente o Senhor trará vitória para Israel. E quando o rei pede: e qual é o sinal que você tem para me dar? Ele diz: ora, o sinal é este: a virgem conceberá. Ora, vocês sabem qual é a história da virgem que teve um filho. Em outro momento, Isaías fala sobre condenações, sobre todas as nações ao redor de Israel, dizendo: elas serão destruídas. Mas aqui, mais precisamente no capítulo 42, começa algo muito especial na forma de falar de Isaías. Ele começa a fazer, no capítulo 42, ele faz o primeiro do que são chamados os 4 cânticos do servo. O texto é conhecido como o cântico do servo. E o que vem a ser o cântico do servo? Ora, são textos em que você percebe que Isaías escreve para ser musical, para ser cantado, para ser algo entendido como música no seu original, e que ele quer dizer assim: olha, vamos cantar,
o servo do Senhor. O primeiro é o 42, que a gente não leu. Depois, ele está no 49, 1 a 7, que a gente leu. Depois aparece no 50, 54 a 11, que a gente leu. E o mais famoso deles, o mais bonito deles e o mais poderoso deles, que é o capítulo 53. Né? Mas o nosso assunto não é 53, só para dizer que o 53 está ali, você pode conferir depois quando você chegar em casa. Né? O que diz no 53. Mas certamente você vai lembrar, você já ouviu esse texto, de Isaías 53. Enfim, fato é que são 4 trechos em que ele faz um cântico para exaltar esse tal servo do Senhor, e que claramente agora ele já não está mais se referindo a Ciro, porque quando ele começa a exaltar esse servo do Senhor, ele diz coisas que não se encaixam mais em Ciro. Ele não fala mais sobre alguém que vai mandar o povo voltar para casa, sobre um líder, um governante. Ele fala sobre uma pessoa que é humilhada, é maltratada, como a gente viu no capítulo 50. Puxaram a sua barba, bateram nele. Olha, essa descrição a gente encontra quando todos os evangelistas nos contam sobre aquela noite em que os soldados levaram Jesus para Caifás, quando taparam o rosto de Jesus e começaram a puxar a sua barba e dar tapas no seu rosto, dizendo: profetiza-nos quem te bateu, ó Cristo. Está descrito aqui. E Isaías está contando para nós sobre como essas humilhações são sofridas pelo Senhor. Ele já não está mais falando de si. Nesses textos ele está falando sobre o servo supremo de Deus, que o Senhor envia como luz do mundo para trazer salvação. Então, queria pensar um pouquinho o que esses textos falam com você. Como eu disse no começo, ele já diz: o Senhor fez menção do meu nome. O Senhor me profetizou, avisou que eu viria. Eu sou aquele que foi escolhido pelo Senhor e está vindo para trazer salvação. E então Isaías fala dele, e na verdade quando ele propõe isso, ele está dizendo para a gente: olha, é como está de fato escrito desde Gênesis 3, porque desde Gênesis 3, quando os homens caíram, quando Adão e Eva comeram do fruto e assim se tornaram pecadores e legaram para todos os seus descendentes, nós inclusive, né, ser pecadores, quando isso aconteceu, também houve uma promessa. Lá em Gênesis 3, o Senhor diz: olha, hoje a serpente fez o que fez, ela trouxe o mal que trouxe, mas eu vou enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Ele não está falando sobre um animal, ele está falando sobre a destruição da obra de Satanás, porque se o pecado entrou no mundo através de Adão, haveria um homem muito maior do que Adão, que viria como servo do Senhor para destruir o pecado. Desde a eternidade ele fez menção do meu nome. Mas o texto prossegue e diz que a sua boca é uma espada, como o Apocalipse também diz que da boca do Senhor Jesus sai uma espada. E de fato ele diz: mas é a sua palavra da qual ele está falando. Então a palavra de Deus conquistará o mundo. Se antes o servo que era citado, Ciro, conquistaria o mundo pelo seu poder militar, agora já não é mais assim. Agora ele conquista o mundo, mas a sua palavra é que conquista seguidores. Realmente, em certa ocasião, já no fim de sua vida, talvez eu tenha contado essa história para alguns de vocês aqui, né? Já no fim de sua vida, Napoleão Bonaparte começou a ler com muito mais frequência a Bíblia, né? Ele antes era um agnóstico meio descuidado, então no final da vida ele começou a ler bastante a Bíblia. O que ele era no final da vida eu não sei, mas ele começou a ler bastante a Bíblia, né? E em dado momento ele escreveu: um homem extraordinário. Realmente, Jesus Cristo foi um homem extraordinário. Alexandre, Carlos Magno, César e eu. Ele era uma pessoa com um ego um pouquinho baixo, né? Alexandre, Carlos Magno, César e eu fundamos impérios. E sobre o que se baseavam os nossos impérios? A força. Jesus Cristo fundou um império sobre o amor. E nesse exato minuto, milhões de pessoas morreriam por ele. Quem diz isso é um Napoleão derrotado, preso numa ilha. E ele percebe que agora que ele não tem mais força, o seu império não faz mais nada por ele. E poucos são os franceses que tentariam tirá-lo de lá. Mas Jesus Cristo, 2000 anos depois quase de sua morte e ressurreição, continua tendo milhões de pessoas que certamente morreriam por ele. A sua palavra conquistou o mundo. E ele prossegue, mas ele diz para a gente: mas me sinto afadigado. Parece que o meu trabalho não dá em nada. O trabalho não dá em nada. E aqui a gente compara com a vida do próprio profeta Isaías, que também foi alguém que pregou e ninguém ouviu ele.
Coitado do profeta Isaías. Alguns chegam a dizer que provavelmente ninguém nunca se converteu com Isaías. Isaías pregou durante anos, sua vida foi longa, pregou bastante e ninguém nunca se converteu com o que ele estava falando. Não sei se chega a esse ponto, mas fato é que Isaías também teve muitas dificuldades, deu muito murro em ponta de faca, né? Da mesma maneira, muitas vezes o trabalho de Deus parece frutífero em nós, principalmente quando nós olhamos no espelho e percebemos aquele pecado que não conseguimos mais abandonar. Então, de alguma maneira, pode parecer: que trabalho frutífero. Será que valeu a pena tudo que Cristo tem realizado em nós? Se eu continuo do jeito que sou? Será que Ele não olha para mim e diz: me sinto afadigado, trabalho de balde, e meu trabalho de nada vale, meu trabalho não gera nada? Será que Ele não poderia se sentir assim com relação a nós? Quem sabe? Mas o fato é que Cristo prossegue e diz para nós que, mas ainda assim, eu vou trazer de volta, vou reunir. Vale dizer que ele disse um pouco antes que Israel era o seu esplendor, e ele chama o servo de Israel. E aí é bem complicado entender isso. Mas espera aí, o servo não era Cristo? Como agora Israel? D.A. Carson, no seu comentário, vai falar algo interessantíssimo disso. Ele vai dizer: olha, isso aqui é o que Israel deveria ser. Esplendoroso é o que Israel deveria ser, não o que Israel é. Então quem é o Cristo? O Cristo é o servo que Israel nunca foi. Israel deveria ter sido o servo perfeito do Senhor, mas Israel não foi, como também Jacó, como também Abraão não foi, como também Moisés não foi, como também Davi não foi, e como qualquer personagem bíblico que você quiser não foi, exceto Cristo. Porque Cristo foi o servo perfeito do Senhor, e é somente através do fato de que Ele foi um servo perfeito que todos nós podemos nos apresentar diante de Deus no seu esplendor. Ele é o substituto de Israel, e assim ele é chamado de Israel aqui, porque ele é o que Israel deveria ser e o que todos os homens deveriam ter sido, embora de nenhum de nós tenha conseguido ser. Mas ele trabalha de balde, porque nós nunca somos o que deveríamos ser, só ele foi. E então vem aquilo que tanto me chama a atenção. Ele diz que ele é uma luz para os gentios. E não só isso, mas na verdade está escrito que: olha, meu servo, a você não é suficiente ser uma luz para Israel. Apenas reunir Israel. Você é uma luz para os gentios, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus, mesmo aqueles dos confins da terra, olharão para você e verão em você a luz de Deus, chamando-os e conquistando os seus corações. E ele vai prosseguir, e há muito que se poderia dizer daqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre 50 ainda, antes da gente começar a pensar um pouco sobre o que a gente pode tirar disso. Então a gente vai ver que, como eu falei antes a vocês, batiam nele, arrancavam a sua barba, ofereciam a ele constrangimento, queriam ao máximo que pudessem deixá-lo constrangido, para humilhá-lo. Sabe por quê? Porque no 50 a gente já começa a ver uma forma diferente. Se no 49 o cântico do servo está dizendo para a gente: ele é o servo que oferece brandura, apesar do seu povo nunca mostrar plenamente que se arrependeu. Aqui, por outro lado, ele está dizendo: o servo é aquele que é maltratado por todas as forças do mal, todas as forças malignas que existem nesse mundo, entre o mundo mesmo, o pecado e nós mesmos, todos os homens, com o seu desejo maligno, que atacam o servo do Senhor e de fato, portanto, gritam: crucificam, crucificam, que é o desejo de todos nós. Se não for lavados e rendidos por Cristo, nós vamos olhar para ele e dizer: crucificam, matam, porque esse não é como nós, e portanto nós não o queremos conosco. Sabe por que ele não é como nós? Porque ele é o servo do Senhor, o único que realmente foi servo, o único que realmente viveu a vida que Deus queria que vivêssemos. E é por essa razão que nós, distantes de Deus, queremos matá-lo. E é por essa razão que ele é atacado, como está descrito em Isaías. Mas Isaías também diz para nós que aquele que o defende está perto, porque o Senhor está com o seu servo. Ele enviou o seu servo, e esse servo na verdade é o próprio Filho de Deus. Então ele diz: olha, esses que o atacam, e esses que lhe arrancam a barba, esses que querem fazer mal a ele, eu lhes digo, eles até conseguirão, mas no fim
eles serão consumidos como a roupa é consumida pela traça. Porque não importa o quanto você gosta da sua camisa, e não importa, sabe aquela camisa que você tem guardada em casa? É que ela é tão confortável, eu tenho um monte dessa. Ela é tão confortável, tão boa, que você não quer se livrar dela. Você fica usando ela já está com buraco, ela já está meio perdida. Você não pode usar ela para sair de casa. Se você sair de casa usando aquela camisa, enfim, não vai ficar legal, né? Mas quer guardar ela, você gosta muito daquela camisa, né? Sabe por que ela está assim? Ela está assim porque esse é o destino de todas as camisas. Esse é o destino de todas as roupas. Elas são consumidas, elas se desfazem, porque o tempo desfaz as coisas. E tristemente também desfaz as pessoas. E esse é o destino, portanto, de todos aqueles que o atacam. Quando ele diz isso, ele está dizendo para a gente: mas há um caminho pelo qual, ainda que pareça que as coisas estão se desfazendo, no fim elas serão renovadas. Finalmente, ele vai dizer para nós, indo já para o finalzinho, que há aqueles que não têm luz própria, que andam em trevas, procurando algum lugar para onde ir. E ele diz: confiem no Senhor, dependam do Senhor, e então vocês vão encontrar um caminho. Na verdade, eu gosto muito de pensar isso, eu gosto muito de ilustrar isso pensando na imagem do que a gente sempre aprendeu sobre astronomia. Aqui não confundir com astrologia, astronomia, né? Porque a gente aprendeu com astronomia, onde a gente sabe que nos corpos celestes, simplificando bastante, podem ser divididos em dois grupos: os que têm luz própria e os que não têm luz própria. E a Terra, para a surpresa da Paty, né, não tem luz própria, não gera sua própria luz, mas ela está diante do Sol e orbita o Sol, e é por essa razão que temos luz, porque o Sol, sim, sendo uma estrela, tem luz. Qual é o ponto? Também é necessário para nós que nós orbitemos a Deus para ter luz, porque se não estivermos orbitando a Ele, com toda certeza não haverá luz em nós, porque a luz do mundo é seu Filho, Jesus Cristo. E todo aquele que tenta ter luz própria, acendendo tochas e tentando ajudar, tem um arremedo de luz. Assim como é sempre que você está no escuro da noite e você tenta só com uma vela iluminar o lugar, e então tenta, e essa vela apaga. Se você não tiver um fósforo, dificilmente você vai acender o fogo de novo, dificilmente você terá luz de novo. Assim também é com esses que carregam tocha, porque eles confiam em si mesmos, e todo aquele que confia em si mesmo verá a sua luz se apagar e as traças o consumirão. Há somente uma luz a ser seguida: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok, isso eu queria falar um pouco sobre o texto, e a partir disso eu queria só tirar alguns pontos para a gente pensar. Como eu falei para vocês, eu quero muito focar na ideia da luz, o que ele fala sobre a luz nesse texto, e aproveitando e também utilizando aquilo que ele disse antes, mas caminhando nessa direção do que ele fala sobre a luz de Cristo. Porque na verdade, os 3 primeiros cânticos, e até um pouquinho o quarto, mas aí bem menos, né, querem tratar de luz. De alguma maneira eles puxam a ideia de luz para se referir ao servo do Senhor. Tanto é assim que o apóstolo João depois vai aproveitar isso, tanto no seu evangelho, dizendo que Cristo era a luz do mundo, como ainda dizendo lá em 1 João, porque na verdade aqueles que estão na luz, se referindo então a estar em Cristo, como estar iluminado por Ele, orbitando Ele. Então a gente percebe que essa ideia vem aqui em Isaías, quando Isaías começa a dizer nos 3 primeiros cânticos que esse servo do Senhor é a luz do mundo. Mas então eu quero falar um pouco sobre a luz, e quero dizer que perceba o que está sendo dito para a gente então. Como eu disse antes, no primeiro, o cântico que a gente não leu, ele fala sobre o Senhor como sendo aquele que reúne o seu povo para colocá-lo de novo onde ele tem que estar. No segundo cântico, ele fala sobre a brandura de Deus. A reunião do seu povo ainda é assunto, mas agora ele está falando sobre como Deus é brando, porque certamente seu povo merecia castigos atrozes, mas por causa do servo, como a gente vai ver no último cântico, né? Como está no último cântico, você pode ver depois em casa, porque esse a gente não leu, né? Como está no último cântico, é a resposta de Deus. No terceiro cântico, né, ele fala, ele também fala um segundo sobre a labuta frustrante do Senhor, de como ele se esforça, e nós parecemos, às vezes, não ser corrigidos, não ser alterados, e realmente por nós mesmos não seremos. No terceiro cântico, então, ele fala
sobre os ativos que tentam combater a luz do mundo, sobre como este mundo inteiro está contra ele. E no quarto, que é a exposição da nossa salvação, de como ela acontece, de como o Senhor toma sobre si as nossas iniquidades. Esses são os 4 cânticos. Como eu disse, eu quero focar em 2. Mas o que eu quero dizer para você ainda disso é que, na minha opinião, talvez a grande simplificação é perceber a imagem que circulou em algumas redes aí, um meme de uma ovelhinha que estava presa numa fenda. E o pastor vinha com muito esforço, amarrava a perninha dela e puxava ela para fora. E a ovelha solta ficava toda serelepe e feliz. E começava a pular e saltar para bem longe do pastor. Então ela cai na fenda de novo. Não sei quantos viram esse vídeo, mas eu achei esse vídeo sensacional. E é exatamente assim que a gente funciona. O pastor faz tudo para nos tirar. O pastor, que eu me referindo à luz do mundo aqui, a ação do próprio Deus, nos tirando da fenda. E então nós queremos pular serelepes bem longe dele. E a gente cai na fenda de novo. Precisamos dele. Ele é a luz. Mas por que ele é a luz? Primeiro eu gostaria de dizer que ele é a luz porque a luz atrai. Sendo Jesus a luz, ele diz que ele é uma luz para os gentios. Mesmo os gentios olharão para ele e vão desejá-lo. Já não é mais apenas algo que se simplifique no povo de Israel. Na verdade nunca foi. Porque foi dito a Abraão: você será uma bênção para todas as nações. E nós vemos ao longo da Escritura pessoas sendo conquistadas pelo amor de Deus, que são pessoas nascidas muito distantes de Israel. Mas ainda assim a gente vê que há um foco muito mais nacional no Antigo Testamento. Mas aqui Isaías está dizendo para a gente: mas não será sempre assim. E haverá um momento em que vocês verão que haverá gente de todos os povos, numa tal profusão em direção a Deus, que vocês já nem vão conseguir mais reparar muito bem quem é judeu e quem não é. O que vocês vão estar vendo é crentes e gente que vai atrás dele. Ele é uma luz que atrai. Eu lembro que quando eu era criança, acontecia às vezes de faltar luz. Até hoje acontece, não é mesmo? De faltar luz, dizem que vai acontecer bastante por aí, mas o fato é que ia acontecer bastante de faltar luz. E quando faltava luz, a gente tinha que acender velas. E no que acendia a vela, era engraçado porque necessariamente a família ficava toda reunida. Veja bem, havia mais velas. Se precisasse, a gente podia se afastar, mas a gente ficava reunido. Geralmente ficava todo mundo no mesmo cômodo. Ia todo mundo para a sala, acendia as velas ali e ficava ali, juntos. Às vezes até brincando de fazer imagens na parede com as mãos, através da sombra. O que eu quero dizer? Assim como a gente se unia em família por causa da falta de luz, quando nós percebemos aquela única luz nos chamando, assim também o Senhor chama de uma tal maneira que Ele cria uma família de gente que não necessariamente é tudo da mesma família, que vão atrás dele. E assim eu tenho certeza que Ele conquistou o coração de muitos aqui e também tem nos chamado a ser usados por Ele para conquistar pessoas fora dessa igreja, porque ainda é verdade que a palavra de Cristo conquista os corações dos homens e a sua luz atrai para si. Mas Ele também nos conta que é uma luz que, portanto, ela ilumina. Como eu disse antes, parece às vezes que o trabalho de Cristo é um trabalho de balde, é um trabalho que não vai encontrando razão de ser. Poxa, trabalha, e nós continuamos pecadores. Eu lembro que quando eu era mais novo, teve uma ocasião em que eu estava indo para a igreja, mas antes de ir para a igreja, conversando com uns amigos, e eu comentei: nossa, sabe que tinha uma música que estava fazendo muito sucesso, então ela tinha um erro teológico assim, bem gritante, Não vou mencionar qual foi a música, mas ela tinha um erro teológico bem gritante. E então alguém comentando comigo, eu lembrei de um meme que era a imagem da pessoa cantando essa música, e uma imagem de Jesus com a mão nos olhos assim. Eles não entenderam nada, Ok, eu falei isso e ri, e fui para a igreja. No que eu estava indo para a igreja, veio um estalo na minha cabeça. De repente eu olhei e pensei em todos os meus pecados. Fiquei pensando: será que Jesus de vez em quando não faz assim? Meu Deus, o Jefferson não entendeu nada. Ele não pode fazer isso para todos nós, E eu fiquei me questionando mesmo: será que ele faz isso para mim? Será que é isso? Então eu cheguei na igreja, e durante aquele culto, naquele momento eu pude ouvir sendo dito: olha, não é assim, porque o Senhor nos ama tão profundamente que Ele vai nos salvar. E mais do que isso, o amor dele não depende
do que você faz para ser amado por Ele. Se o amor dele dependesse do que você faz para ser amado por Ele, eu te dou um spoiler: você não seria amado por Ele. Ele nos ama, não importa o que você faz. Agora, também está escrito para nós que Ele reuniria o seu povo de Israel e que Ele reuniria inclusive os gentios também à volta de si. Também está escrito para nós que Ele venceria e que, apesar de parecer que o trabalho é debalde, não será. Sabe o que aconteceu? Ele venceu. E a verdade é que Ele tem vencido em nós a cada dia, porque Ele ilumina. Como está escrito lá em João: a luz resplandece na escuridão, e se alguém está em Cristo, também terá luz. Como Ele tem luz, recebe luz dele, Ele há de nos transformar. Eu digo então que, por fim, o que o texto nos chama a perceber é que Ele é um exemplo. Houve heresia no início da igreja, chamado pelagianismo, onde as pessoas falavam de Jesus apenas como um exemplo. Ele não é apenas um exemplo. Jesus é muito mais que um exemplo. A gente precisa olhar para Ele e perceber que, se Ele não tivesse nos substituído diante de Deus, como é demonstrado nesse texto, nós estaríamos perdidos. Mas logo depois de nos substituir, aí sim, os seus atos se tornam exemplares para nós. E todo aquele que tem tido dificuldades diante de Deus por alguma razão, e eu acredito que isso vale para todos nós, olhe para Ele, como a carta de Hebreus diz: temos nele sumo sacerdote que conhece todas as nossas dificuldades, porque foi homem como nós, exceto que jamais pecou. Olhe para Ele. Uma vez que você é lavado em meio do sangue de Cristo, olhe para Ele e Ele há de se transformar. Siga o exemplo dele. Eu então queria encerrar dizendo que nós devemos nos tornar a cada dia, nós devemos a cada dia tomar mais da luz de Cristo, para que o seu exemplo e o seu poder resplandeçam em nós. Brilhemos a luz dele. Queria ler umas aplicações e encerrar. Quando evangelizar, apresente Cristo. Ele é a luz de que as pessoas necessitam. Busque mais e mais conhecer a palavra de Cristo. Essa é a espada com a qual Ele conquistou e conquistará cada confim dessa terra. 3. Quando parecer que alguém é um perfeito culpado diante de Deus, lembre-se dos seus pecados. Note que, por mais que o trabalho pareça grande, o Senhor alcança a todos. 4. Quando parecer que seus pecados são incuráveis, lembre-se que o amor de Deus está sendo oferecido ao seu servo, e agora é oferecido a todos nós para a nossa justificação e salvação. 5. Quando o pecado for poderoso e em muito não te permitir saída, lembre-se do exemplo de Cristo, pois os salvos encontram no Senhor a resposta. Permita-se assim deixar a luz dele brilhar em você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o teu amor é a nossa luz. Realmente, se dependêssemos tão somente das nossas tochas e da nossa capacidade de iluminar, então nada veríamos. O Senhor é o verdadeiro sol de nossas vidas. E não haverá luz elétrica que possa de fato brilhar como tu brilhas. Não haverá sol que possa brilhar como tu brilhas. Ah, Senhor, faz-nos orbitar em torno de ti. Senhor, faz-nos seguir-te e faz-nos perceber o teu exemplo, para que mais e mais possamos seguir-te da maneira como tu queres que sigamos. Não para que seja dito que seguimos como Israel, com suas falhas, apesar de falharmos, mas mais e mais ilumina-nos, para que sejamos mais como o Senhor é. Por favor, Senhor, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar o momento da ceia do Senhor nesse momento. Todos estão com os elementos em mãos. Faltou alguém receber. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, nos diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Amados, nós, de tempos em tempos, nós ministramos a ceia do Senhor como um sacramento no qual o Senhor Jesus deixou para nós algo que nós precisamos fazer, porque a morte de Jesus é a centralidade da nossa vida. Nós não podemos simplesmente viver a nossa vida como se isso fosse apenas um elemento religioso que nós ouvimos falar e que a cristandade, os países cristãos, às vezes comemoram a morte de Jesus Cristo, o nascimento ou a sua ressurreição, mas que isso não tenha nada a ver conosco. O sacramento do Senhor, para que nós façamos em memória dele, é fundamental para que isso fique gravado nos nossos corações. Como disse Jefferson aqui na sua pregação, Jesus não foi um exemplo. Jesus é o Salvador da humanidade, aquele que livrou a humanidade dos seus pecados. E nós, hoje, podemos ser aceitos por Deus, nós podemos ter as nossas orações ouvidas, e nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós ficamos livres dos nossos pecados, estamos livres da morte eterna, porque Jesus Cristo entregou a sua vida em nosso favor. Nós precisamos ver isso de uma forma especial, ao celebrarmos hoje essa ceia, ao comermos o pão, ao bebermos o vinho. Nós precisamos nos lembrar que Ele entregou a sua vida por nós, a sua carne foi rasgada, o seu sangue foi vertido em meu favor. Você, antes da fundação do mundo, foi escolhido pelo Senhor. Na eternidade, Jesus disse: eu vou morrer por eles. Isso não é qualquer coisa. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós precisamos ter o temor em nossos corações e buscar viver a santidade, sabendo que o Senhor é santo, santo, santo. Nós precisamos viver em santidade. Nesse momento, vou te convidar a cantar uma música conosco. Meu sonho leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do
pão e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Almas que a neve, almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Deu aos seus discípulos dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Levamos o cálice. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Declare no seu coração, é pra Ele. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque teu sacrifício na cruz do Calvário nos livrou dos nossos pecados, Senhor Deus. Nós não temos como retribuir tamanho amor. O Deus que estava na eternidade, Ele veio e se tornou homem como cada um de nós. Ele foi levado para a cruz por cada um de nós. Na cruz, Ele recebeu a ira de Deus. Na cruz, o castigo que era meu, o castigo que era nosso, estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados. O Deus que é justo, pune o próprio Filho em meu lugar e no seu lugar. Na cruz, a grande manifestação da justiça de Deus. E há também a grande manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Ele demonstra o amor que Ele tem por cada um de nós ao entregar seu próprio Filho, para que nós fôssemos perdoados. Senhor, nós te agradecemos por isso, Senhor. Isso é tão importante, isso é tão fundamental. Ó Pai, nós te agradecemos que o Senhor nos deu o direito de termos a vida eterna. Nós vamos estar contigo, nós vamos ressuscitar, porque o Senhor se importou com cada um de nós, veio aqui sofrer no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Essas são as nossas palavras. E o que nós temos para dizer: ajuda-nos a viver em santidade enquanto estivermos aqui nessa terra. Por favor, tenha misericórdia de nós, e que teu Espírito Santo nos conduza nessa vida, para que a gente não venha a se perder, mas que a gente possa encontrar no final dessa vida Jesus Cristo, nos esperando de braços abertos. Essa é a nossa esperança. É assim que nós vamos viver até que o Senhor volte, ou até estarmos com Ele para sempre. Muito obrigado, Senhor Deus.
levante as suas mãos nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse domingo. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Abençoe a nossa semana. Abençoe as famílias. Livra-nos do mal, Senhor Deus, dos assaltos, da violência. Livra-nos das doenças. Que o Senhor possa estar conosco, abençoando a nossa casa, a nossa família, nos dando sustento, nos dando também, Senhor Deus, o apoio emocional e o alimento espiritual todos os dias. Nós te agradecemos por isso. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam. Estejam sobre todos os que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu só esqueci do aniversariante que eu vou chamar aqui à frente agora nesse momento. E aí depois sim, os irmãos são dispensados. Vou chamar o pastor Juscelino aqui. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão pastor Juscelino, que a sua bênção, a sua graça esteja sobre ele. Nós te agradecemos porque ele tem sido uma bênção aqui entre nós. Senhor, que não falte nada a esse irmão, tanto de cunho material, espiritual ou emocional, que a tua bênção,